Gravando. Um, dois, e eu vou fazer assim, ó. Quer saber? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Saúde, o nosso podcast, né, Diogo, sobre saúde e bem-estar. Eu sou Marina Leão, fisioterapeuta, E eu sou o Diogo Scalon, fisioterapeuta também. e hoje a gente vai trazer um tema um pouquinho diferente, talvez, do que a gente já falou aqui, né, Diogo? Pois então, na verdade, a gente sempre traz alguma coisa diferente e a ideia do que a gente vai conversar hoje é sobre gestão, né? E as diferenças entre nossa clínica e outras clínicas que têm um modelo de negócio diferente, né? Eu acho que cada modelo de negócio para a fisioterapia, ela traz coisas boas e coisas ruins, né? Ou, na verdade, não tão boas, né? E acredito que o que nos motivou a fazer isso hoje é justamente as inúmeras ligações, né, que nós recebemos através de Ligações, mensagens. através do nosso Instagram, através do Google Meu Negócio, né, enfim, nós temos várias formas de contato e uma coisa que é predominante é a questão dos convênios, né. Hoje a gente não atende convênio. Não sei se um dia a gente pode mudar para esse modelo, mas quando a gente entende o que dá para fazer dentro do modelo de negócio com convênios de saúde, a mobilitar ela não se enquadra, né? Ela não tem essa visão de que trabalhar com convênios é viável para nós. Eu acho que se um dia a gente trabalhar com convênios, não é a mobilitar que vai ter que se adequar ao convênio, é o convênio que vai ter que se adequar ao nosso modelo de negócio, né? Hoje, na verdade... Modelo de negócio não, ao que a gente preconiza de entrega, né? Modelo de negócio é a forma de a gente fazer a gestão, né, o que a gente quer entregar para o nosso cliente, né, e dentro do que a gente sabe, daquilo que a gente estuda na literatura, né, a gente não consegue fazer aquilo que a gente está estudando dentro do modelo convênios, né. Então, eu acho que a pergunta chave desse podcast é o que muda o convênio do que a gente tem, né? Vamos dizer assim, do que a gente faz. Eu acho que isso que é o que interessa a quem Sim. Talvez esteja escutando esse podcast, né? Então, tem várias coisas que a gente pode falar. Eu acho que dá para a gente contar muito das nossas experiências que nós já tivemos de atendimentos, até por convênio, né? A minha experiência trabalhando com convênios vem muito da área hospitalar, né? Eu, por muitos anos, mais de 10 anos, eu trabalhei no Hospital Moinhos de Vento, né? Eu acho que todos os hospitais atendem convênios, né? E nós tivemos, talvez por eu também estar num hospital referência no Brasil, eu conseguia entender que um atendimento dentro da fase hospitalar era semelhante a que acontecia, né, quando o paciente era atendido pelo convênio ou atendido particular, né, porque a proposta, o objetivo daquela fase é diferente e precisa criar independência, facilitar a saída do leito, melhorar a dor, sim, mas não era um tratamento fim, era um tratamento meio, porque o paciente ele iria reabilitar depois que saía do hospital. Ali ele tinha que estar vivo, né? Tipo assim, vivo no sentido de saindo da cama, conseguindo fazer coisas básicas, vamos dizer assim. Exatamente, ter o máximo de independência funcional, né? Então, esse diferencial, né, a gente ali não tinha muito o que fazer. Mas aí quando a gente vai, eu acho que tu também teve várias experiências no hospital, né? Não sei se já era na área ambulatória de traumato e ortopedia, porque eu atendi muitos... A tua área era específica traumato, né? Traumato e ortopedia, né? Então, eu atendia quem estava no andar. No andar, Então, ali tu acaba conseguindo ver outras patologias, né? E muito aprendizado, né? Nossa. O hospital, entre parênteses aqui, fugindo do assunto, dentro do hospital, o que a gente aprende sobre patologia, sobre tratamentos, sobre o ser humano é incrível, né? Pega, eu acho que na fase mais... mais sensível, né? Eu ia dizer mais... sensível. Uhum. E aí, depois, quando a gente vai para o ambulatório, quando a gente vai para a clínica,
o que tu vê de maior diferença entre o que nós estamos aplicando aqui hoje com o que tu já vivenciou em algum outro lugar? Eu acho que eu posso falar assim. Eu trabalhei alguns anos em clínicas que atendiam por convênio. E o que me fez buscar sair, eu acho que eu me indignei comigo mesma, não digo que com o próprio serviço, mas comigo mesma, porque eu não conseguia entregar aquilo que eu queria entregar para os meus pacientes dentro de um sistema que não me permitia, entre aspas, me limitava para entregar aquilo que eu sabia que eu podia entregar. Então, eu ficava, não quero usar palavras assim, mas incomodada, vamos dizer assim, porque eu não conseguia fazer aquilo que eu queria. Eu não tinha, né, nem que eu não tinha braço, eu não tinha espaço, eu não tinha tempo, eu não tinha qualidade de determinadas coisas, ambiente para entregar aquilo que eu queria entregar. E aí eu acho que isso já muda, isso já define a diferença de uma coisa para outra. Eu acho que era uma coisa que me limitava na minha entrega e no meu crescimento, tanto profissional quanto pessoal, e muito mais ainda para os meus pacientes, né, também. Então, é um modelo muito diferente daquilo que a gente faz aqui, né? Eu não sei, acho que tu em clínica não chegou a trabalhar com convênio, né? Eu trabalhei quando eu era estagiário. Daí eu, assim, nos últimos anos de faculdade, na época que eu fiz a faculdade, podia fazer estágio a partir do 5º semestre. Sim, foi no meu tempo também. Né? Também podia. Ah, então eu não sou tão velho assim, então. Não. Ou, não, nós somos novos. Nós somos novos, então. Mas atualmente, o aluno, o estagiário, só pode começar a fazer estágio a partir do 8º e 9º semestre. Não, desculpa, a partir do 9º semestre, quando ele já está em estágio curricular. Então, teve essa diferença. Né? Talvez dei sorte, talvez dei azar, né? Mas aprendi muito dentro dos meus estágios. E aí eu fiz estágio em clínicas que tinham um convênio. Uma clínica em especial, que eu trabalhei bastante, mas eu tive sorte porque naquela clínica os fisioterapeutas que eram responsáveis, eles tinham uma visão um pouco mais ampla, né? E nós atendíamos apenas um paciente naquele momento. A gente poderia fazer a eletroterapia e depois cinesioterapia, mas cuidando apenas de um paciente. Então, nesse ponto, eu tive sorte. E aí eu acho que talvez a partir dali que eu comecei a entender que esse seria um para um, o atendimento 1 para 1, seria o ideal para o fisioterapeuta. O ideal que eu digo, não para o fisioterapeuta, para o paciente, para ter um resultado mais efetivo. E hoje eu vejo que em várias clínicas, meus alunos relatam, né, que eles estão fazendo... Eu queria saber que clínica era essa que tu trabalhou. Que eu não sei se está aberta ainda. Eu acho que ela fechou, né? Então, tô brincando, mas... Não, mas assim, é que os fisioterapeutas... Estão falidos e sem dinheiro. Não, os fisioterapeutas, eles atendiam mais pacientes, sim, né? Mas entendi, era o estagiário. O estagiário atendia um só, né? Diferente de alguns lugares que em algumas clínicas que a gente sabe que ou tu fica o estagiário utilizando apenas o ultrassom, apenas o TNS, apenas na cinésio para fazer o mesmo protocolo para todo mundo, tá? Tipo então, uma esteira de produção, quase. Praticamente. Ia fazendo trocando os setores conforme... Uma esteira de produção. Exato, né? Mas isso não é para falar, em nenhum momento acho que é falar mal de o que acontece, né? Mas é para entender que a gente decidiu fazer diferente, né? E eu acho que quando a gente propõe uma coisa diferente, existe valores que a gente precisa continuar a partir de um momento que nós temos custos para manter uma clínica aberta. Por exemplo, esse YouTube aqui é de convênio. Esse YouTube é de convênio. A gente deixa a propaganda aparecer porque é interessante a gente saber também, né, para poder vender depois os nossos planos. A gente sabe como é que faz a propaganda. É importante isso. Mas, enfim, quando tu atendeu, então, em convênio, tu não tinha não tinha a possibilidade de atender os teus pacientes de forma
Humanizada? Não era esse caso, Não, né? não é questão de humanizar. Atender como eu queria atender eles, como eles mereciam atender e como eu, como profissional, merecia trabalhar. Uhum. Então, acho que é os dois pontos. Até porque, dificilmente, tu encontra uma clínica de convênio em que o paciente, a não ser que tenha modelos diferentes do que eu já vivenciei, do que eu tenho de experiência, tá? Mas os que eu vivenciei e que eu tive de experiência, eu não tinha um ambiente onde eu ficava só individualizado para o paciente, nem na avaliação. Uhum. Ou seja, nem num primeiro momento, quando a pessoa está contando o que ela foi fazer ali, o que aconteceu, e muitas vezes ela vai contando coisas até pessoais da sua vida, detalhes muitas vezes relacionados até à dor dela, que são muito pessoais. Então era num ambiente aberto e com todo mundo trabalhando junto. Uhum. Eu não sei se tu sai falando coisas tuas em ambientes onde tem um monte de gente que tu nunca viu na vida, que tu não conhece, tu não vai falar, né? Tu não vai te sentir à vontade de falar. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, mas às vezes tem coisas íntimas que nem no primeiro contato com o profissional a gente consegue vai falar ao longo do tratamento, vai né? falar ao longo do tratamento, né? Então eu acho que isso é uma coisa assim importante para a gente levantar. E às vezes acontece no dia a dia, né? Já estamos atendendo, o paciente já está fazendo um tratamento. Acontece alguma coisa referente à sua rotina, se a gente não tem um espaço para conversar com ele individual, nós não estamos cuidando dele naquele modelo biopsicossocial. Uhum. Né? Mas isso aí faz parte da psicologia. Não faz parte. Faz parte do tratamento. Porque psicoeducação. Eles chegam com uma dor que a gente não consegue entender. Hoje chegou um paciente que estava com um aumento de dor, né? E eu, como de praxe, né, a gente começa a conversar sobre o que aconteceu, o que ele pode ter feito de diferente. Ele fez uma ressonância às 3 da manhã. Porque os horários dos hospitais para fazer ressonância muitas vezes é de madrugada, que não é quando não tem intercorrência entre o hospital, eles conseguem agendar às 3 da manhã. A gente sabe que se a pessoa não dorme direito, o potencial, né, o aumento da dor, ela pode acontecer, né, e foi nítido isso, porque chegou até com dor no pé, que não tem nada a ver com o que a gente está tratando, né? Sintoma, a origem dele de ter procurado. Mas, e outro ponto que eu acho que a gente não pode deixar de falar é a parte do retorno financeiro, tanto para o profissional, fisioterapeuta, quanto para a clínica, né? E muitas vezes o paciente não sabe, muitas vezes não, eles não sabem desse detalhe. Detalhe não, acho que... Ele tem ideia, né? Ele tem ideia, mas e todo mundo sabe, todo mundo tem uma coisa que a outra pessoa precisa, né? E a gente faz uma troca. Sim. Eu tenho uma coisa que tu não tem e que tu precisa. Então, a gente vai fazer uma troca. Essa troca é o valor que a gente troca. E esse valor tem um custo, né? Porque eu despendi de recursos para entregar isso que eu estou entregando e tu vai ter que adquirir isso de mim. Então, o modelo de negócio de clínica, ele dificilmente vai entregar para o profissional um retorno financeiro nem no nível mínimo básico que ele merece, porque a gente sabe que dentro dos valores, inclusive preconizados pelos nossos conselhos de fisioterapia, o convênio, infelizmente, não bate nem alguns valores que são o mínimo, né, por atendimento, por código de patologia, né? Isso. Então, eu não vou expor os valores, mas, assim, é vergonhoso se eu for falar o quanto eu ganhava por atendimento por paciente na época que eu trabalhava em clínicas por convênio. E aí, o que me incomodava muito? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei, sempre quis aprender muito, quero, e enfim. Como que eu ia pagar? Na época eu queria fazer, uma vez, eu queria começar osteopatia. Aí eu fui atrás de ver quanto que custava e tudo mais, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, como que eu vou pagar 5 anos de osteopatia, que é quase mais uma graduação, que na época... Eu não vou lembrar exatamente, tá? Mas eu acho que era quase R$1.000 a mensalidade da osteopatia. Tô falando um valor aproximado, eu não sei nem quanto exatamente está hoje, enfim. Mas como que eu ganhava? Eu pensei, como que eu vou pagar isso, que eu quero muito, que vai melhorar muito a vida das pessoas que eu atendo e a minha, como profissional, se o que eu ganho não tem. Eu não vou viver? Ou eu faço isso, ou eu como. Ou eu pago uma conta de luz, uma coisa assim. Então, eu me senti uma profissional extremamente incomodada, porque eu queria crescer, evoluir, mas dentro daquele modelo que eu tava, o que eu ganhava
Se eu trabalhasse, eu acho que em outra profissão, talvez em outra função, eu ganharia até mais. Eu ganharia até mais? Não, eu ganharia mais. Quantos profissionais da fisioterapia acabam abandonando por não encontrar um trabalho, um emprego decente, né, que possa sustentar as suas famílias, ou a si mesmo, né, se está em início de carreira. Então, assim, realmente o modelo que nós temos aí, assim, paga muito pouco para o profissional que vai em clínicas que atendem por convênio, né, porque normalmente se paga uma porcentagem. E eu fiquei uma vez incomodado, ainda quando eu atendia lá no hospital, e que tinha um café dentro do hospital, assim, no primeiro andar, daí era um café famoso, agora não me lembro qual é que era, de Porto Alegre, e tinha um cardápio. E aí eu lembro de valores, assim, que o valor do pastel era o valor que o hospital recebia por um procedimento, onde eu ficava... Um atendimento da fisioterapia. Sim, que é a fisioterapia respiratória e motora, sabe? Sim. Né? Não, a fisioterapia motora para aquele paciente custava X, o pastel também custava X. E eu pensei, nossa, eu fico aqui atendendo esse paciente uns 30 minutos a 40 minutos, se for preciso, né? Eu estudei no mínimo 5 anos da minha vida numa graduação, paguei. Então, assim, foi um momento que eu, assim, nossa, é muito pouco por um procedimento. Enfim, a gente está falando de coisas assim bem básicas. Mas olha só, se a gente for comparar, daí quando a gente fala isso, o convênio pagando para a instituição, né? Eu sei que o déficit da fisioterapia para o hospital era grande naquela época, agora eu sei que a gestão modificou e eles fazem um trabalho por diária, melhorou muito, né, a situação. Não sei como é que está agora, mas eu sei que tem uma organização diferente. Tá? O que acontece hoje que a gente às vezes pensa, nossa, a fisioterapia particular é muito cara. Cara em relação ao quê? Cara quando a gente compara com o quê? Se eu for sair para jantar, em qualquer lugar, né, com 2 pessoas, compra alguma coisa. X? Vamos pensar num X. Um X, assim, ele não chega ao valor do que da consulta, assim, né? Mas, enfim, é uma coisa assim que um jantar fora, comer fora, a gente acaba gastando muito mais e tu tá tendo, às vezes, um X é uma comida não saudável, né? Pode ser gostosa, mas não saudável, né? E aí, então, se a gente vai comparar com isso para tratar uma saúde, será que isso tem relação? O que as pessoas param de fazer a fisioterapia, mas não param de sair para comer. Isso não acontece, né? Então, tem algumas prioridades em jogo, né? Normalmente, quando a gente tem prioridade, a gente consegue focar naquilo que a gente precisa. E no momento que tu está precisando de uma reabilitação, se tu não focar, porque tu vai despender um pouco de dinheiro, sim, né? Mas tu tem também participar de forma ativa dentro da tua reabilitação. Hoje a gente sabe que na literatura traz que se a gente for fazer um tratamento passivo, né, onde o paciente fica deitado, a gente não vai ter resultado, né? E talvez esse modelo de negócio que a gente vê lá nas clínicas trabalha muita coisa de forma passiva. Então tem essas diferenças aí. Sim, porque tu tem que facilitar o teu trabalho, otimizar ele quando tu tem 3, 4 pacientes para atender ao mesmo tempo, que é muito o que acontece. 3, 4 pacientes ao mesmo tempo. Como que eu vou conversar com cada uma dessas pessoas? Isso 3, 4 em 45 minutos. Como é que eu vou conversar com cada uma delas para entender como que cada uma delas está naquele dia, para definir como é que eu vou dar andamento no meu atendimento? Porque cada atendimento ele é diferente, porque depende, tu acabou de falar do teu paciente que chegou e ele estava com uma outra dor relacionada a uma noite de sono ruim dele. Como é que eu vou conversar com 3, 4 pacientes separados dentro de 45 minutos para definir como é que eu vou tratar eles nesses 45 minutos? Inviável, né? Para não dizer quase impossível, mas é quase isso, né? Então,
como que vai atender esses pacientes, 3 pacientes, de uma maneira personalizada, especializada? Não tem como. E aí, assim, quando a gente vai fazer um cálculo de padaria, mais ou menos, né? Se a pessoa vai fazer um atendimento na clínica, né, por convênio, que teoricamente não está pagando, ou pagou previamente, pagou um convênio por, sei lá, 20 anos, e aí agora vou aproveitar meu convênio. Né? Eu ia te perguntar uma coisa, né? Porque esse negócio assim, eu pago convênio, então eu vou usar. Se eu pago, vou usar. Tu paga teu seguro do carro, tu quer bater teu carro? Não. Tu vai lá bater teu carro agora para Não, poder usar? até porque se tu bater o carro e tu for o culpado, tu ainda não vai receber o seguro, né? Então se tu fez alguma coisa imprudente, tu acaba não recebendo esse seguro. Então, assim, claro, quando a gente paga para não usar um convênio, nenhum seguro, a gente paga para realmente não precisar. Mas a gente tem a segurança que se pagou. Mas tu não pensa assim, não, já que eu paguei, eu vou pegar o meu carro da garagem agora, eu vou dar no primeiro poste que eu ver na esquina. Para eu usar aquilo que eu tô pagando, né? É um pensamento meio... A incomodação que dá, o tempo que a gente perde, né, de ter uma manutenção de um carro, aquela coisa assim também é um tempo... Aí é um carro, mas e quando é a pessoa, a vida dela, o corpo dela, o braço dela, a perna dela, a coluna dela? Será que ela vai bater a coluna dela em qualquer poste aí da rua? Isso é uma dor física apenas, né? Mas aquela dor pessoal, a dor que incomoda mais por não conseguir fazer alguma coisa, isso é uma coisa que... como é que a gente calcula o quanto que é essa perda, né? Eu tô com uma dor sei lá, em qualquer parte do corpo e não consegue trabalhar. Tu não está recebendo por aquele trabalho, né? Enfim. Mas... se não conseguir fazer aquilo lá dentro de uma coisa que gosta, daqui a pouco de fazer alguma coisa de lazer com os familiares, qual é o preço que vale isso aí também? Né? Então, essa é uma coisa que tem que ser pensado. Além de atender mais de um paciente ao mesmo tempo, o que as pessoas sempre falam? Quantas sessões eu vou fazer? Eu fiz 30, eu fiz 40, eu fiz 50, eu tô há X meses fazendo fisioterapia e eu sinto que eu não saí do lugar, que eu não evoluí, que não tem resultado. Aí a frase que eu já falei várias vezes, a fisioterapia não funciona. Será que a fisioterapia não funciona ou esse modelo de fisioterapia que tu estava fazendo não funciona? E aí entra muito no que a gente fala dos nossos resultados. Por que que em um lugar com 30 sessões não tem resultado e em um lugar com 10 tem resultado, com 8 tem resultado? Sim. E aí quanto tempo tu ficou tratando em 30 sessões e quanto tempo tu tratou em 8? X meses para um mês? Quanto tu gastou de tempo, esse é o cálculo que a gente pode fazer, né? Então, se a pessoa vai 30 vezes dentro de uma clínica, e aí esses 30 vai 3 vezes por semana, né? O deslocamento que tem, além de ficar na clínica, né? O deslocamento tanto para ir como para voltar. Nós estamos em Novo Hamburgo, que é uma cidade que não se demanda muito tempo de trânsito. Dependendo dos horários. Depende do horário e o local que vai passar, né? Mas, assim, vamos chutar que 30 minutos seria um tempo de máximo deslocamento. Mas é 30 minutos para vir, 30 minutos para voltar. Se é vir de Uber ou se é vir de carro, né? Então, tu tem esse gasto também com o transporte. E aí, para não ter resultado, o que é mais barato? Tu comprar alguma roupa na promoção que tu não vai usar, ou uma roupa que tu gostou, que é uma roupa mais cara? O que vale mais, né? Normalmente eu compro o que eu vou usar, né? Eu não compro essas nas promoções, porque eu entendo que comprar qualquer coisa para não usar é botar mais dinheiro fora. Aproveita que tá baratinho. Se eu não for usar, né, aí não adianta. Então, comprar por comprar. Comprar por comprar. É o que acontece muito, né? Então, quantas vezes a gente gasta dinheiro em coisas que a gente não planejou, né? E quando a gente fala em planejar, esse período que a gente vai fazer de reabilitação, dependendo da patologia, nós vamos ter um prazo para recuperar. Não quer dizer que vai ser 30 sessões ou 10 sessões, né? Nós programamos... Esse protocolo, na verdade, até para as pessoas entenderem, quantas sessões... eu ganhei
né, vamos usar o encaminhamento médico. O médico me deu 30 sessões de fisioterapia. Isso é só um número de protocolo, né? Ele serve para basear dentro do que da burocracia, vamos dizer assim, da organização do convênio. Precisa ter um número estabelecido para eles se organizarem. Por isso que é 10, 20, 30, 40. Mas isso não é onde se baseia o quanto o tratamento vai levar de tempo ou de sessões para chegar no resultado. Exatamente. E é por isso que a gente não vende 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões. A gente vende o resultado que a pessoa vai ter, né? Vende, eu digo, a gente fala sobre o que ela vai encontrar aqui e o que ela vai... O não resultado deixa ela vai de ter. ser uma venda, né? A gente fala... A gente tem que falar que é uma venda porque é uma venda. uma As venda. pessoas, não é que é uma venda de um produto, é uma venda de um serviço de saúde. Exato. E normalmente quando a gente fala em venda, não é só a troca financeira, né? A gente tem a questão de venda de... Quando a gente vai conversar com uma pessoa, a gente tenta mostrar o que a gente tem... Vender uma ideia? De melhor, uma ideia, né? A minha ideia é isso aqui. Tá? Tu compra essa ideia e aí tu pode modificar a ideia, né? Pensando em... As pessoas falam na venda como uma coisa ruim, mas tudo na vida é uma venda. Sim, exatamente. Né? Todo mundo vende. É. Nem que seja qualquer coisa, todo mundo vende. Exatamente. Então, e aí uma coisa que eu queria te perguntar, se tu acha que no convênio o paciente vai ter um acompanhamento no WhatsApp que pode ser 24 horas. O 24 horas que eu digo assim, não é que vai mandar mensagem 2 da manhã. Pode mandar. Pode mandar. Inclusive mandam, né? Talvez não vou responder, mas a gente só não né? vai responder nesse horário. Mas em que convênio, em que clínica por convênio que o paciente vai ter acesso ao seu fisioterapeuta pelo WhatsApp o tempo que ele precisar? E às vezes que ele nem te manda mensagem e tu manda, fulano, como é que tu tá? Eu faço isso sempre, eu sempre peço feedback, inclusive assim, eu digo assim, ó, lá por tal dia, mais ou menos, até tal dia eu vou te mandar uma mensagem perguntando como é que tu tá. E se tu não me responder, eu vou te ligar, né? Porque eu quero saber como é que o paciente tá. E eu duvido. Bota minha mão no fogo aí quase pra saber se alguém no convênio consegue fazer isso. A quantidade de pacientes que tu tá atendendo, tu não tem como Só fazer contratar isso. Só uma pessoa só para responder mensagem pelo... Mais ou menos isso, né? Então essa... Eu já tô contratando, inclusive, uma assistente só para conseguir me auxiliar no WhatsApp aí, para conseguir falar com os pacientes. Isso aí a gente tem que... Nós temos esse hábito, né? Falando com o Gustavo, com a Camille, com a Márcia, eles fazem isso também, né? Então acho que é importante que nós seguimos esse modelo, né, de cuidado, porque o que a gente está vendo aqui, o que está acontecendo aqui na clínica é porque a gente quer fazer a diferença na vida de alguém, e hoje eu vejo isso, né, quanto mais a gente se preocupa com o outro, o resultado do sucesso aparece, né, e então eu acho que a gente está no lugar certo, a gente está no caminho certo. Então... Hoje aconteceu uma situação que tu até viu um pedacinho dela, né? Mas o paciente chegou, eu mal abri a porta para ele já... Ele chegou me abraçando, me agradecendo, e faceiro, e sorrindo, e feliz da vida. E eu consegui mandar um vídeo dele fazendo, né, um exercício que há um mês atrás, por exemplo, era... Ele não conseguia nem imaginar que ele estava fazendo aquilo. E eu gravei um vídeo, mandei pro filho dele, que está de aniversário amanhã. E o filho dele me mandou um outro vídeo, né, me agradecendo, feliz que o pai dele tá assim e que era um baita presente de aniversário para ele. Mas aqui a gente consegue fazer isso. E é o que a gente faz, né? Eu acredito que tenho certeza que tu também faça com teus pacientes. Então, é uma troca que eles estão ali, e se eles não estão aqui presencialmente com a gente, eles têm como estar com a gente da maneira que for hoje, seja por uma ligação, seja pelo WhatsApp, seja por uma chamada de vídeo, por gravar um vídeo e mandar, por uma foto. Então, eles têm um acompanhamento. Mais cedo hoje também, a filha de uma outra paciente me fez uma pergunta, porque ela tem uma dúvida e tudo mais, e eu consegui responder e conversar com ela hoje por um áudio, né? 1 minuto que eu mandei para ela, respondi, deixei ela mais calma, tranquila pro final de semana, porque eu só vou ver a mãe dela na próxima terça-feira. Até lá ela ia ficar com a cabeça cheia de dúvidas e incertezas e com medo em relação a uma coisa que ela percebeu da mãe dela, e que ela teria que esperar vários dias para conseguir resolver isso. E tendo esse acesso direto pelo WhatsApp ali, a gente consegue conversar com eles, né, logo na sequência que eles mandam uma mensagem, enfim, conforme a nossa disponibilidade. Mas onde mais as pessoas têm isso? Exato. Então, isso eu acho que tem um diferencial quanto a isso, né? E justamente essa aproximação, né, que faz com que a gente tenha os nossos pacientes ao cuidado, né? Então,
Eles podem vir aqui uma vez por semana, podem vir a cada 15 dias, mas diariamente eles têm uma tarefa, um tema para fazer, né? Alguma orientação de algum exercício. Isso é praxe. Esses dias eu falei para uma pessoa que ela era professora, aposentada já. Daí eu disse, tu vai fazer fisioterapia aqui na clínica, tu vai vir aqui uma vez a cada 15 dias. E o resto tu vai fazer tema de casa. Tema de casa, quando eu mandava, era coisa ruim para fazer, né? Mas não, na verdade, não é uma lista de exercícios muito grande. Às vezes são pequenos exercícios que vão fazer a diferença na rotina do paciente. Porque não adianta vir aqui uma vez e não fazer a sua parte em casa. O nosso trabalho, ele é de corresponsabilidade, né? Os dois, tanto nós profissionais como o paciente, tem uma certa responsabilidade. Só eu fazendo o trabalho não vai resolver a vida de ninguém, né? Eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Tu passa os teus temas também, né? Então acho que isso é fundamental. Aquele que não faz, né? A gente puxa a orelha. Ou ele, na verdade, aquele que não faz, não, porque quem está aqui com a gente, as pessoas que chegam para a gente, vêm tratar com a gente, entre aspas, quase que seleciona os nossos pacientes. Eu seleciono os meus pacientes hoje, porque eu vejo aqueles que querem melhorar. Quem quer uma melhora, quem quer buscar um alívio da sua dor, quem quer voltar a fazer uma coisa que está deixando de fazer, ele quer aquilo. Então ele vai querer que eu ajude ele a fazer aquilo. Quem não quer, não vai estar aqui. Quem não quer, não vai se adequar ao nosso trabalho, entendeu? Porque a gente quer. Se a pessoa não quer, e se ela botar a expectativa dela só no que a gente vai fazer por ela, ela pode procurar... Não é o lugar para ela aqui. Quando as pessoas procuram um profissional que não querem colaborar, eles colocam a responsabilidade no profissional para poder culpar alguém, né? E isso acontece muito, né? Então, por isso que é a questão de atender pacientes no convênio, muitas vezes a pessoa que está lá, o paciente que está lá, talvez não precisa fazer fisioterapia. Talvez ele precise fazer uma outra atividade. E aí, então, toma espaço de alguém que está precisando, toma espaço daquele que poderia melhorar com um cuidado, às vezes simples, né? Alguma orientação simples. Então, hoje eu dou maior... eu valorizo aquele paciente que precisa ou que tem essa corresponsabilidade dentro do seu tratamento. Isso, a gente tem que ter essa linha. Tu vai participar do teu tratamento, então eu posso te atender, eu posso te ajudar. Eu tenho como te ajudar. Eu digo sempre no final da minha avaliação, eu falo tudo, eu explico, né, para os pacientes, avalio tudo mais, e eu finalizo dizendo assim, tu pode ter certeza que eu vou entregar os meus 200% para te ver melhor, para te ver fazendo isso, aquilo, tudo isso aqui que tu me falou que tu quer voltar a fazer. Mas eu preciso que tu dê os teus 200% junto comigo. Se só eu der os meus 200 e tu der 50, a gente não vai chegar no resultado que tu quer. É o resultado que tu tá procurando. Eu só sou um meio de caminho para te ajudar a chegar nisso. Então, é fechar um acordo. É dizer, vamos, tu quer? Faz sentido para ti, tu entendeu? Tu quer fazer isso? Né? E aí a pessoa diz, se ela não quer, tá tudo bem. Ela pode não querer. E aí, acabou por aí. Né? Agora, se ela quer, aí a gente tem um caminho para seguir. Então, tem que querer. Lembrei de um caso já bem antigo, assim. Antigo, né? Eu ainda atendia num outro consultório. E eram 2 pacientes com capsulite adesiva no ombro, né? E capsulite adesiva, ombro congelado, né? A gente sabe que pode levar até 2 anos para se Exatamente, resolver 2 anos mesmo. É um tempo onde que a pessoa não consegue levantar o braço. Não consegue lavar o sovaco, eu digo. Não consegue, né? Então, assim, tem muita dificuldade de fazer essa abdução, né? Ou rodar, né? Levar a mão. Então, levar a mão à cabeça aqui é impossível, né? E aí, o que acontece? Eu estava atendendo essas 2 pessoas no mesmo período. Então, assim, elas teoricamente iriam melhorar ao mesmo tempo. Uma delas fazia os temas de casa, né? E a outra não fazia. Essa que não fazia, chegou um dia e disse, tá cara essa fisioterapia para mim. Porque eu tô indo, e não tá melhorando. Aí eu falei assim, tu tá fazendo isso aqui, tu tá numa situação que tu poderia estar igual aquela outra pessoa.
Só que aquela pessoa faz exercício em casa, faz aquilo que eu peço para fazer. Então, assim, a evolução que é de uma pessoa que está colaborando com a reabilitação, ela faz diferença, né? Então, assim, mesmo caso, com pessoas semelhantes, né? Um fazia, outro não fazia. E o que acontece quando a gente... Vamos falar que o nosso atendimento, uma consulta, custa X por um dia de atendimento na clínica. Essa pessoa que não estava fazendo, ela deveria vir todos os dias. Então, ia custar, sei lá, 5x, né? Então, custa caro quando a pessoa vem para cá. Mas é aquela pessoa que fazia todos os dias em casa, ela pagava X, mas ganhava todos os outros dias de tratamento, né? Então, ela aproveitava o seu tempo, porque a gente orientava ela a fazer. Eu orientava ela a fazer naquele período. Agora, eu sei que nós orientamos. Então, o valor, ele acaba sendo diluído no tratamento, porque não é só eu estar aqui. Assim como tu não vai no médico e ele te prescreve, ele não vai te dar o remédio, né? Ele vai te prescrever que tu tem que fazer um antibiótico lá por 10 dias, né? Então, é tu que tem que tomar, né? Então, é mais ou menos isso. O tema de casa, a tarefa que tu tem que fazer, ele é o remédio. Fazer uma caminhada é um remédio. A Adidas fez um tempo atrás uma publicidade que uma caixa de tênis, né, venha como se fosse num envelope de comprimidos. A ASICS? Então, ou a Nike? Enfim, alguma das marcas esportivas. Mas ela teve alguma assim, né? Então, uma caminhada é o remédio que a gente precisa, né? Caminhada, corrida, o exercício, enfim, em si, né? Aquilo que a gente orienta. Exato. Então é a analogia mais ou menos da xícara, né? Que tá aqui na nossa frente. Ah, sim, esses dias, né, eu falei sobre isso, né? Aqui. Qual xícara tu merece tomar café, Diogo? Eu mereço? Qual xícara tu merece tomar café? Essa aqui, né? Com certeza, na Le Creuset, né? Na Le Creuset. Essa daqui, para quem não sabe, ela é uma marca de produtos, né, para cozinha, né, famosa no mundo. Le Creuset, não só todo xícaras. Mundo tem o sonho de ter uma panela Le Creuset, todo mundo quer ter. É, as nossas chefes de cozinha que a gente tem aqui nos nossos clientes. E então, eu tenho essas xícaras aqui, eu sou apaixonado por café, né, então não podia tomar num café qualquer, né. E esses dias eu comprei esses copinhos aqui pela demanda, que é o movimento que acontece aqui na clínica. Então, muitas vezes a gente não consegue oferecer para todos. Porque a Le Creuset nós temos 4 xícaras, né? Hoje é 4, né? Então, o que acontece? A entrega, a função é a mesma. Tomar o café é a mesma. Sim, a gente tem uma caixa com 200 copinhos de papelão. 500 copinhos de papelão tu comprou, mas a gente tem 4 xícaras Le Creuset. Então. Quem merece tomar aqui, né? Le Creuset. E na verdade assim... Quem merece... Na verdade, todos que entram aqui merecem. Porque mas eu digo, o merece é a gente dar o valor porque aquilo que a gente merece tomar. Exato. Tomar café. E essa analogia que eu fiz ali em relação a tomar o café aqui, que tem a mesma entrega, quer dizer, tem entrega, mas as experiências são diferentes. Porque tomar o café nessa xícara, ela gera a experiência, o sabor do café como um todo. Aqui tem diferença do gosto. Não sei se já pegou... Vai tomar café. Vai tomar café, mas não é o mesmo café. Não é o mesmo gosto, né? Enfim, então são essas coisas que a gente tem que cuidar para entender que a fisioterapia por convênio vai entregar algum resultado. A fisioterapia particular, que aqui na clínica é diferente, outras clínicas também são diferentes quando atendem, né? Então, não estou falando que só nós conseguimos entregar o resultado, mas aqui a gente tem o ambiente que a gente promove aqui, os profissionais que a gente está atendendo aqui são diferenciados, né? Então, acho que a gente pode até entender que as pessoas que estão vindo aqui hoje vêm para tratar, vêm para melhorar o desempenho, melhorar a qualidade de vida,
através do Pilates e ainda socializar. Semana agora nós vamos fazer então um passeio também, né? Essa é uma coisa que o ambiente proporciona, né? A gente vai... na verdade, não é nem nós que organizamos, né? Não, ideia deles. Ideia dos nossos clientes aqui de fazer um passeio. O tanto que eles gostam da gente, né? Já não basta eles virem toda semana aqui, eles ainda querem levar a gente pro final de semana deles, né? Não sei se vão querer que a gente faça alguma técnica de... Mas não duvido, acho que nós vamos ter que chegar lá e fazer atendimento ainda, lá na Serra ainda. Não, dependendo, se eles bancarem vinho pra gente, eu acho que tá de boa, né? Eu acho que vale. Isso aí. Mas então, eu acho que a gente tem muita coisa assim que a gente tenta tratar os nossos pacientes com o que eles merecem, né? Dentro do que... Não é porque eles estão nos pagando, é porque a gente consegue fazer isso, né, dentro desse nosso modelo de negócio. E eu acredito que dessa forma a gente vai trazer muito mais saúde para toda a população que puder vir aqui, né? E eu acho que isso é o caminho sem volta, né? Sim, com certeza. E outra coisa também tu já foi atendido por um profissional que tu pensou assim, essa pessoa, ela tá chateada, ou um atendimento ruim, sabe aquela pessoa que tá de mal com a vida, parece, naquele dia, e aí tu pensa, mas ela trabalha nesse lugar, talvez ela não ganhe um salário tão bacana, tão legal, então, entre aspas, justificaria o mau humor dela, ou o atendimento ruim dela, e quando o profissional tá num lugar que ele é valorizado, tanto pelos colegas, o ambiente que ele tá, e ele tem o retorno que ele merece, porque todo mundo na vida trabalha para ganhar dinheiro de alguma maneira, e o dinheiro não é no sentido ganancioso do dinheiro, mas é que o dinheiro é para a nossa família, é para as pessoas que a gente ama, para proporcionar coisas boas, melhores para as pessoas que a gente gosta, né? Então, ser atendido por um profissional que está num lugar que ele se sente valorizado e feliz de estar ali trabalhando é totalmente diferente do que um atendimento que a pessoa, tu vê que ela não está feliz de estar ali, né? Ela não está se sentindo valorizada de estar ali. Então acho que o recado final, assim, né, que a gente poderia trazer para cá, é que a gente pode, sim, cuidar das pessoas, desde que elas tenham a questão de investir na saúde delas, né, investir tempo, investir na qualidade dos exercícios que vai ser feito, né, mudar às vezes a gente não é também a questão de orientar que busque uma questão da alimentação, né? Enfim, práticas que a gente pode, então, sempre estar encaminhando nossos pacientes, né? Para até a terapia que a gente já falou em alguns podcasts, né? Já tivemos psicoterapeutas, né? Psicólogos, psiquiatra, né? Então a gente entende que esse trabalho multiprofissional ele acaba acontecendo se a gente verifica, e a gente só vai conseguir verificar isso se a gente tiver o ouvido atento, tempo, espaço, ambiente, né? Ter a empatia, né? E que eu acredito que às vezes a gente pode até pensar em clínicas que não têm esse tempo, né? De convênio, como a gente estava falando, possa passar batido, né? E aí realmente não ter nenhuma melhora física nem emocional. Então... E a xícara Le Creuset ou no copinho de papelão? É o cliente que vai decidir. Então, se você gostou desse podcast, pode encaminhar para o teu amigo, colega, familiar, e que a gente possa... A gente está aqui de portas abertas aí para receber a toda a população de Novo Hamburgo. Para vir tomar um cafezinho na Le Creuset, né? Para vir tomar. Independente se for fazer tratamento, né? Vem aí para a gente conversar e entender como é que é o nosso trabalho. Segunda-feira vai ter uma fila ali na porta de gente querendo tomar cafezinho na xícara Le Creuset. Nós vamos ter que dar conta daí. Vamos abrir um café então, uma cafeteria.